Jesus revelou como colocar Deus em primeiro lugar. Muda tudo na sua vida. Você já se perguntou por que sua vida parece estar sempre fora de ordem? Porque, por mais que você lute, planeje, organize e corra atrás dos seus objetivos, as coisas simplesmente não fluem. E se eu te dissesse que a resposta para isso está em uma revelação direta de Jesus? Sim, ele nos mostrou um princípio simples, mas revolucionário, que pode mudar completamente sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Mas o que isso realmente significa? Será que é apenas ir à igreja aos domingos ou orar antes das refeições? Ou existe algo muito mais profundo, poderoso e transformador escondido por trás dessas palavras? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode redefinir o rumo da sua vida espiritual, emocional, profissional e familiar. Será que você está colocando Deus em primeiro lugar? Ou apenas dizendo isso da boca para fora? Essa pergunta pode doer, mas é necessária. Porque a verdade é que muitas pessoas acreditam que estão vivendo uma vida centrada em Deus, quando na realidade Ele ocupa apenas as sobras. Sobras de tempo, sobras de atenção, sobras de amor, sobras de obediência. Mas Jesus foi muito claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma revelação divina, é uma chave espiritual. E quem entende essa chave e a prática vê sua vida mudar em todos os aspectos. Vamos voltar no tempo. Imagine a multidão reunida aos pés de uma colina. Jesus está ali no alto, pronunciando palavras que ainda ecoam mais de 2000 anos depois. É o famoso Sermão da Montanha. Ali ele revela os valores do reino, confronta as prioridades humanas e revela o que realmente importa. E no meio desse discurso ele diz: não andeis preocupados com o que haveis de comer, beber ou vestir. Porque Deus conhece todas as vossas necessidades, mas o segredo está na ordem das prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus. Agora pare e pense, o que você tem buscado primeiro? O dinheiro, o sucesso profissional, a aprovação das pessoas, o prazer imediato, a estabilidade emocional, ou talvez até mesmo uma bênção específica de Deus? Jesus nos ensina que quando colocamos o reino em primeiro lugar, tudo o que precisamos nos será acrescentado. Tudo, sem exceção. Isso não é apenas sobre espiritualidade, é sobre realinhamento total da vida. Agora, imagine viver uma vida onde você não precisa correr atrás de tudo com medo de perder. Onde você não precisa viver ansioso, inseguro ou frustrado. Porque tudo começa a se alinhar, porque as portas certas se abrem, os relacionamentos certos aparecem e até as tempestades se tornam oportunidades de crescimento. É como se o céu começasse a conspirar a seu favor. Mas atenção! Isso só acontece quando Deus está verdadeiramente em primeiro lugar. E aqui está um segredo que poucos falam. Colocar Deus em primeiro lugar nem sempre vai parecer confortável. Pode significar abrir mão de algo que você ama. Pode significar dizer não quando tudo em você quer dizer sim. Pode significar confiar quando tudo parece perdido. Mas sabe o que acontece quando você dá esse passo de fé? Deus honra. Deus recompensa. Deus transforma. E é aqui que começa a virada de chave. Há um momento na vida de todo aquele que decide seguir Jesus de verdade, em que ele se depara com uma escolha difícil: seguir seus próprios caminhos, ou confiar que Deus tem um plano melhor. E é nesse exato ponto que muitos desistem. Mas também é aqui que os milagres acontecem. Quando você entrega o controle, quando você para de tentar dar um jeitinho e simplesmente diz: Senhor, a tua vontade acima da minha. É nesse momento que Deus começa a mover peças que você nem imaginava que existiam. E talvez essa escolha seja exatamente o que está faltando na sua vida hoje. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma teoria, é uma decisão, é um estilo de vida, é um passo de fé. E Jesus deixou isso claro. Aqueles que priorizam o reino viverão uma vida completa, com propósito, paz e provisão. Se esse primeiro bloco tocou seu coração, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa revelação de Jesus e mostrar como aplicá-la no dia a dia, com exemplos reais e estratégias práticas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Até aqui entendemos que colocar Deus em primeiro lugar é uma chave espiritual poderosa. E quando essa chave é ativada com fé e entrega, tudo muda. O rumo da nossa vida, as decisões que tomamos e até como enfrentamos as dificuldades.
Mas como aplicar isso no cotidiano? Como transformar uma revelação tão profunda em atitudes práticas que realmente impactam sua vida? É sobre isso que vamos falar agora. Você já se perguntou o que aconteceria se você realmente colocasse Deus no centro de todas as suas escolhas? Não apenas nos momentos de oração, mas no seu casamento, na sua criação de filhos, na sua carreira, nos seus relacionamentos, no seu uso do tempo, no seu modo de reagir às crises. O que mudaria se tudo o que você fizesse passasse primeiro pelo filtro da vontade de Deus? Vamos olhar para dois exemplos que mostram como colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Abraão, o homem que colocou Deus acima do próprio filho. Deus pediu algo impensável a Abraão: sacrificar Isaque, o filho da promessa. Aquilo parecia um absurdo, mas Abraão confiou, obedeceu e colocou Deus acima até mesmo daquilo que mais amava. E o que aconteceu? Deus interveio, providenciou o cordeiro. E naquele monte Abraão descobriu um dos nomes mais lindos de Deus: Jeová Jiré, o Deus da provisão. Quantas vezes a bênção se torna mais importante que o abençoador? Quantas vezes amamos mais o Isaque do que a Deus? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Ele supre. Ele honra. Daniel, o jovem que não negociou sua fé. Daniel estava numa terra pagã, cercado de pressões, ameaças e tentações. Mas ele decidiu, desde o início, não se contaminar, não se dobrar, não negar seu Deus. E sabe o que aconteceu? Deus o exaltou em meio aos inimigos, fez dele conselheiro de reis, preservou sua vida na cova dos leões. Colocar Deus em primeiro lugar às vezes significa ficar sozinho, ser mal interpretado, pagar um preço, mas também significa ser guardado, protegido, exaltado por Ele. Pense agora na sua rotina, nos seus hábitos, nas suas decisões diárias. Quantas vezes você consulta Deus antes de agir? Quantas vezes você ora antes de aceitar uma proposta, um convite, um relacionamento? Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um gesto simbólico, é um estilo de vida guiado pela voz dele. E quanto mais você vive assim, mais sensível você se torna à direção divina. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais espaço você dá para Deus, menos espaço sobra para a ansiedade, para o medo, para a confusão. Vamos agora ver como essa escolha muda áreas concretas da sua vida. Na vida profissional, quando Deus está em primeiro lugar, você entende que seu trabalho é uma missão, não apenas um meio de sobrevivência. Você começa a agir com ética, verdade e propósito, e então portas se abrem que você jamais conseguiria forçar sozinho. Deus honra quem o honra. Nos relacionamentos, quando Deus está no centro, você não aceita qualquer companhia, mas espera por alguém que também ame a Deus. Você desenvolve relacionamentos baseados em valores eternos, não em desejos passageiros. E isso fortalece casamentos, amizades, famílias. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Em tempos difíceis, quando Deus é prioridade, a dor não te paralisa, ela te ensina. A perda não te destrói, ela te aproxima dele. A crise não te derruba, ela revela tua fé. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A grande virada acontece quando você entende que colocar Deus em primeiro lugar não significa perder. Significa ganhar tudo que realmente importa. Significa viver em paz mesmo sem entender tudo. Significa confiar mesmo quando não vê o caminho. Significa descansar mesmo no meio da tempestade. Jesus sabia disso. Por isso ele nos deixou a revelação: a tua fé te salvou. Não temas, crê somente. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Essas não são palavras vazias, são verdades eternas, e quem coloca Deus no centro de tudo, vive o extraordinário. Então o que te impede hoje de dar esse passo? Medo, insegurança, controle, apegos? Lembre-se, tudo aquilo que você entrega a Deus, Ele transforma. Tudo aquilo que você segura demais pode te aprisionar. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de reordenar suas prioridades. Se esse conteúdo está falando com você, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho colocar Deus em primeiro lugar. Isso vai fortalecer sua decisão e pode inspirar outras pessoas também. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Você já percebeu que as maiores batalhas da vida não acontecem fora de nós, mas dentro? O desafio de colocar Deus em primeiro lugar não começa no mundo, mas no coração. É lá, no secreto da alma, que travamos lutas diárias entre o que Deus quer
e o que o nosso ego deseja. Agora, vamos revelar o que Jesus ensinou sobre viver diariamente com Deus em primeiro lugar, mesmo em um mundo acelerado, caótico e cheio de distrações. Como manter Deus no centro quando tudo ao nosso redor tenta nos tirar do foco? Como sustentar uma vida de fé em meio à correria, às pressões, às tentações modernas? É possível viver essa verdade todos os dias e não apenas em momentos de culto ou crise? A resposta é sim. E Jesus mostrou o caminho. Jesus não apenas disse que deveríamos buscar a Deus em primeiro lugar, ele viveu isso, todos os dias. E a vida de Jesus nos revela 3 pilares essenciais para manter Deus no centro de tudo. Pilar 1. Tempo com Deus. Vida de oração. Antes do nascer do sol, Jesus já estava orando. Antes dos milagres, ele buscava o Pai. Antes de tomar decisões, ele se retirava para ouvir a direção celestial. Em Marcos 1,35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Jesus nos ensina que tempo com Deus não é um luxo, é uma necessidade. Se até ele precisava orar, imagine nós. Por isso, estabeleça um momento diário de encontro com Deus. Não precisa ser longo no começo, mas precisa ser sincero, prioritário e intencional. Você já parou para pensar quantas vezes olhou o celular antes de olhar para o céu? Será que a primeira coisa do seu dia é o feed ou a fé? Pilar 2. Obediência prática. Viver o que se crê. Jesus disse algo desafiador: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Colocar Deus em primeiro lugar não é só adoração com os lábios, é obediência com a vida. É amar os inimigos, é perdoar quem te feriu, é falar a verdade mesmo quando dói, é andar na contramão do mundo. Por isso, leia os evangelhos e sublinhe as palavras de Jesus. Escolha uma por semana e viva aquilo com propósito. A fé verdadeira sempre gera ação. E se você começasse hoje a viver 100% do que já sabe da palavra, quais áreas da sua vida seriam revolucionadas? É o que veremos a seguir. Pilar 3. Rendição diária. Entregar o controle. Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou. No Getsemane ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Esse é o momento mais poderoso da vida espiritual, a rendição. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, entregamos o controle. Deixamos de tentar forçar situações e começamos a confiar no tempo dele. Faça orações curtas, mas sinceras, de entrega real. Senhor, toma esse medo, essa decisão, esse sonho, tua vontade é melhor que a minha. Você está cansado de carregar tudo nas costas. Talvez seja a hora de parar de lutar sozinho e deixar Deus conduzir. Quando colocamos Deus em primeiro lugar de verdade, a transformação não é só interna, ela se manifesta. As pessoas percebem que você está mais calmo, mais sábio, mais grato, menos ansioso, mais confiante. É como se uma luz começasse a brilhar, e essa luz vem de dentro, da presença de Deus no centro da sua vida. Veja o que Jesus disse em Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Agora é o seu momento. Você pode continuar vivendo no automático, ou pode escolher o caminho da entrega, da fé real, do coração alinhado com o céu. Colocar Deus em primeiro lugar muda tudo, porque Ele muda você. E quando Deus muda você, Ele muda sua família, seu futuro, sua visão, sua história. Reflita com carinho, que áreas da sua vida ainda não foram entregues a Ele? Que decisões você tem tomado sem consultar o Espírito Santo? Será que você está buscando o reino ou apenas as coisas que Ele pode te dar? Hoje, Jesus te convida para mais do que uma religião. Ele te chama para um relacionamento, para viver com Ele, por Ele e para Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, declare nos comentários: Deus, eu te coloco em primeiro lugar. Compartilhe com alguém que você ama. Você pode ser instrumento de transformação na vida de outra pessoa. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos como este. Curta este vídeo, se ele abençoou sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar não é o fim de uma busca, é o começo de uma nova vida. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.